Olá, turma do nono ano, tudo bom com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Gostaria de dizer que estou com saudade de vocês. Estou gravando aqui essa videoaula da minha casa, cumprindo os decretos de isolamento social para me proteger e proteger também aquelas pessoas que eu amo, né? Vou tentar ser um pouco breve, tá bom? É uma videoaula na verdade, essa videoaula é uma aula de revisão de algumas coisas que a gente viu enquanto estávamos em sala de aula. E eu vou revisar algumas coisas com vocês e no finalzinho tem uma atividade, tá bom? Então, para a gente ser um pouco o mais breve possível, vamos lá. Aqui eu gravei alguns slides, isso aqui é uma captura de tela, que eu estou gravando no meu computador mesmo, não é nenhuma superprodução. Nós temos aqui os goals. Goals são os objetivos, tá bom? Os objetivos da nossa aula. Revisar o uso do verbo can para indicar habilidades, tá certo? Se vocês lembram das nossas aulas anteriores, nós vimos falando sobre o verbo can. O verbo can, ele pode ser, tanto pode ser can, ele pode ser poder, mas também can pode ser saber, no sentido de você saber fazer alguma coisa. Lembra que a gente vinha falando sobre can como habilidades, tá certo? Para indicar habilidades. Eu vou deixar aqui o nosso quadro branco guardadinho, já já eu volto para ele. Então, o objetivo da nossa aula é esse, revisar o uso do verbo can para indicar habilidades, tá bom? Vocês vão relembrar rapidinho. Contents são os conteúdos. Verb can, afirmative, negative, interrogative form, ok? Vamos seguir para o próximo slide. Ó, pessoal, isso aqui, na verdade, tá no material de vocês. Vocês lembram que eu imprimi algumas folhas e entreguei a vocês? Isso aqui é só uma revisãozinha. Se vocês observarem, nós trabalhamos esse texto, tá bom? Eu não vou passar ele aqui, eu acho que vocês traduziram nas casas de vocês, levaram para mim, aplicaram os scores. Lembram? Miss Mandy, Rita, Pedro e Marta e Oscar. São alguns personagens de um diálogo. Eles estavam falando sobre uma festa de Dia das Mães. E aí a professora dividiu com eles algumas, como é que eu posso dizer, algumas funções. E eles foram dizendo o que eles sabiam fazer. Não sei se vocês lembram, a gente preencheu um quadrinho falando sobre cada um. Só revisão aqui. Nós temos os nomes, tá certo? Aqui os nomes de algumas habilidades. Act, ou seja, atuar, é o ato de você atuar, de você fazer uma peça de teatro. Dance, dançar. Sing, cantar. Play the guitar, tocar violão, né? Lembram, guitar é um falso cognata, parece guitarra, mas no contexto é violão. Play the flute, do magic tricks, fazer truque de mágicas. Draw, desenhar. Paint, pintar, tá certo? Não é paint, é paint, pintar. And make masks, fazer máscaras. Não sei se vocês lembram também, pessoal, a gente falou sobre isso aqui, ó. Do e make, ambos são fazer, mas cada um utilizado de uma forma, tá bom? Não sei se vocês lembram disso. Vamos ver o próximo slide. Nós temos aqui uma forma interrogativa, né? Como você fazer uma pergunta, como você perguntar o que alguém sabe fazer. Não sei se vocês lembram, nós vimos What can you do? Essa é uma expressão bem famosa em inglês, muito utilizada, que significa o que você sabe fazer. What can you do? E a resposta seria I can dance. No caso aqui, o nosso exemplo, eu can, sei dançar, ok? What can Pedro do? E aí, isso aqui nós estamos falando do texto. He, como eu falei de Pedro, Pedro masculino, he. Vocês estão ouvindo a moto passar aí, é porque eu estou gravando da minha casa mesmo. What can Pedro do? O que Pedro sabe fazer? E aí nós temos he can play the guitar, né? Ele sabe tocar violão. What can Rita do? Ou seja, agora nós temos o feminino. Aí a resposta seria she can act. What can Martha and Oscar do? Veja como nós temos duas pessoas. Agora o pronome vai ser they. Lembra? O pronome they significa eles. They can sing, ou seja, eles sabem cantar. Eu tenho um exemplo aqui. What can, e aí eu posso aqui preencher com qualquer um dos pronomes. What can he,
what can you, what can they do. Ou também posso preencher, pessoal, com o nome de uma pessoa. Por exemplo, what can Anitta do? Aqui a Anitta, né? Anitta é uma cantora. Então, o que Anitta sabe fazer? She can sing, ok? Isso aqui é uma revisão da aula anterior, vocês viram isso. E eu vou pegar aqui o quadro branco mais uma vez, para a gente pegar uns exemplos. Ó, não sei se vocês lembram disso aqui. Eu tanto posso dizer what can, e aqui nesse espaço eu posso colocar o nome de uma pessoa. Por exemplo, what can Diego do? Eu estou falando de mim mesmo, né? Agora, por exemplo, uma coisa que eu sei fazer é I can. Desculpa aí, pessoal. Diego can draw. Ok? Ou seja, Diego sabe desenhar. E aí eu posso substituir aqui essa palavra por um pronome. What can he do? She do? Ou they do? E também posso perguntar what can you do? Ou seja, o que você sabe fazer. Não é isso? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Ó. Vamos continuar. Pronto, pessoal. Uma atividadezinha que vai ficar para vocês fazerem aí. E depois vocês vão me enviar. Aqui nesses círculos, match the verbs and their complement. Vocês vão marcar os verbos com os seus complementos. Aqui nessas bolinhas que vocês estão observando, bolinhas verdes, nós temos alguns verbos. Nós trabalhamos eles na sala de aula, não sei se vocês lembram. Play, ride, fly, skip, make e do. Play, tocar, né, no sentido de tocar algum instrumento musical, pode ser. Ride, lembra que é montar, pode ser montar um cavalo, uma bicicleta, uma moto. Fly, fly seria voar, mas quando eu digo fly, aqui vai ser em outro sentido, né, no sentido de você, aqui eu acho que só vai se aplicar a Kate. Skip, skip é pular. Nós temos também make, make fazer, e do também é o verbo fazer. Lembra que existe uma diferença entre os dois apenas no uso. Não existe, na verdade, uma regra, né? Apenas temos de se acostumar com o uso de cada um. Ambos são fazer. Então vamos lá. The guitar, violão, a bike, uma bicicleta, magic tricks, truques de mágica, a scooter, scooter é um patinete, tá certo, pessoal? Aqui a imagem já entrega, né? Rope, rope é corda. Popcorn, pipoca. A kite, uma pipa. Masks, são máscaras, tá no plural. Checkers, tá certo? Jogo de damas. E the flute, a flauta. O que vocês vão fazer é colocar um verbo antes de cada uma dessas habilidades, tá certo? De um dos seus complementos. Ó. Por exemplo, eu coloquei eles aqui do lado e a gente vai preencher agora, tá certo? Com vocês. Por exemplo, the guitar, que está aqui, que é o violão. Qual o verbo que eu utilizaria antes? Para me dizer tocar guitarra. Vocês podem ver, play the guitar. A bike. A bike, ride a bike, ou seja, montar uma bicicleta ou andar de bicicleta, né? Magic tricks. Como é que eu digo fazer truques de mágica? Lembra? Do magic tricks, tá bom? Scooter. Andar de patinete, montar um patinete. É o mesmo que bike, ou seja, ride. Rope. Rope é corda. Como é que eu digo pular corda? Skip rope. Popcorn, ou seja, pipoca. Como é que eu digo fazer pipoca? Do ou make? Lembram? Make popcorn. A kite. Fazer uma pipa, né? E também poderia ser fly. Eu até esqueci de colocar aqui, tá bom? É o único que vai ser o nome fly aqui do canto. Masks. Fazer máscaras. Fazer make masks, tá bom? Checkers. Checkers seria um jogo de damas. Como é que eu digo? Jogar checkers, play checkers and play the flute, ok? Então, para todos os instrumentos musicais, basicamente a gente usa play, para você dizer que vai tocar algum instrumento. Por exemplo, play the piano, play the flute, play the guitar e assim sucessivamente, tá bom? Vamos ver o próximo slide aqui com vocês. Ó, essa atividade aqui vocês vão fazer em casa, tá bom? Rapidinho. Nós temos só
4 questõezinhas para vocês, tem 2 que está feita. Nós temos aqui algumas habilidades, ó. Pessoal, lembrando que esse material aqui, vocês têm ele impresso, tá bom? Então, vocês podem responder na folhinha de vocês mesmo. Olha, Oscar Dance. Observando essa imagem, você percebe que Oscar sabe ou não sabe dançar? E aí, eu vou pegar o quadro branco aqui para a gente responder com vocês. Ó, como já está feito, Oscar dançar. De acordo com a imagem, você observa que ele sabe dançar. Então, você vai dizer, como é que eu digo assim? Oscar sabe dançar muito bem. Oscar can dance. Não precisaria do very well, tá bom, pessoal? Aqui, esse very foi apenas um acréscimo. Lembra? Very well. Muito bem. Agora aqui, olha só. Observando a próxima imagem de Rita. Temos aqui Rita. E temos ride a bike. Ride a bike, andar de bicicleta. De acordo com a imagem, você percebe que Rita não sabe andar de bicicleta. Então você vai fazer como está feito, como está respondido aqui no exemplo. Rita can't. Lembra de can't? A forma negativa para me dizer que Rita não sabe ride a bike, ok? E aí tem também, mais uma vez, tem um acréscimo aqui do very well, mas não seria necessário, tá bom? Very well, muito bem. Ou seja, Rita não sabe andar de bicicleta muito bem. E vocês vão fazer isso nos próximos exemplos, aqui embaixo, por exemplo. Observem o exemplo de Rosana e Carlos. Sing. Vamos lá. Vou fazer isso com vocês. Rosana and Carlos. E aí, sing. Sing é cantar. Observando a imagem, você percebe que Rosana e Carlos não sabem cantar. Então, como é que eu vou escrever essa frase na negativa, para dizer que eles não sabem? Eu vou dizer Rosana and Carlos can't. Eu vou colocar em letra maiúscula aqui. Can't sing. Ou seja, Rosana e Carlos não sabem, olha só, can't, não sabe cantar, tá bom? Eu poderia very well, colocar o very well, com certeza. Poderia sim. Rosana e Carlos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Rosana e Carlos não sabem cantar muito bem, tá bom, pessoal? Então vocês vão fazer isso aí nos próximos, aqui onde tem Guga, Paint, observando a imagem. Guga, sabe ou não sabe paint, pintar? Próximo, Pedro, play the guitar. Você vai observar, de acordo com a imagem, Pedro sabe ou não sabe tocar violão? E o próximo e último, Vic e Marta, sabem ou não sabem draw? Draw é desenhar, tá bom, pessoal? Então, resumindo a aula de hoje. Can e can't, saber ou não saber, tá bom? Para indicar habilidades, para você dizer que sabe ou não sabe fazer alguma coisa. Eu acredito que vocês lembram dessa aula, da nossa última aula, tá bom? A gente já trabalhou bastante isso. É basicamente uma aula de revisão. Então, fico aguardando, estou com muita saudade de vocês. Queria desejar uma boa semana. Fazer as atividades, tá bom? E eu vou combinar lá no grupo do WhatsApp de vocês como é que a gente vai fazer a postagem das atividades. Então, fica essas 4 últimas alternativas aqui para vocês fazerem. Um abraço e tchau, tchau.